Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês, meus seguidores aí do canal do YouTube. Deus abençoe vocês que me seguem nas redes sociais, em nome de Jesus. Eu peço que você se inscreva no meu canal, curte os vídeos, comente, compartilhe com outras pessoas para abençoar outras vidas em nome do Senhor Jesus. Olha, gente, eu tô aqui no monte, né? Tô no monte aqui. Eu vim nesse monte aqui a primeira vez, né? É uma benção, graças a Deus. Eu tenho um tempinho que eu estou aqui conversando com Deus, né? Conversando com o Espírito Santo, meu verdadeiro amigo. E é maravilhoso, não dá vontade de descer, dá vontade de continuar aqui falando com Ele, né? E é tremendo demais. A presença de Deus, ela é tudo, né? Na nossa vida, não sei na sua, na minha é tudo. Que eu preciso e necessito é da presença do Senhor, nosso Deus de Israel. Meus irmãos, quero convidar vocês daqui da cidade de Espinosa para estar participando conosco aqui dos nossos cultos aqui no bairro Cigano. A nossa igreja fica localizada ao lado da Escola Santa Terezinha. Dias de culto aqui são quarta, sexta e domingo às 7h30 da noite. Domingo nós temos 2 horários, 7h30 da noite e 8 da manhã, né? O obreiro Rafael faz o culto 8 da manhã e temos em 2 horários. E hoje, inclusive hoje nós temos, né, às 7h30 da noite, nós temos culto hoje. Participe, venha você receber a sua bênção, receber o seu milagre. Venha que Deus vai falar com você através de revelação, de profecia, através da palavra. Venha que Deus vai manifestar o poder dele sobre a sua vida, tá bom? Traz a sua família que está enfermo, desenganado do médico, pois eu creio que o Deus que eu sirvo pode curar e libertar você em nome do Senhor Jesus. Eu creio no poder de Deus, né? Eu tenho vivido o poder de Deus e tenho crido e quero viver muito mais, né? Eu penso assim, se a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa, Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os nossos pensamentos e desejos do nosso coração. Ela penetra juntas e medula. A Bíblia diz ali que a palavra de Deus ela é viva. Então, se a palavra de Deus, meus queridos, ela é viva, ela tem poder. E se ela tem poder, ela tem que fazer, tem que manifestar o que ela diz. Por exemplo, se a palavra de Deus diz que ela cura, então tem que ter a cura. Se a palavra de Deus diz que salva, então tem que ter a salvação. Se a palavra de Deus diz que liberta, tem que ter a libertação. Então eu não prego por pregar, eu prego e quero ver, né, a testificação da palavra, eu quero ver o poder, a manifestação da glória de Deus. Tem muita gente que é ignorante, fala, pastor, mas esse negócio aí na sua igreja, você ora em pessoas, vomita macumba, vomita sangue, né? Pessoas estoura enfermidade dentro delas, vomita sangue, você expulsa demônio. Que evangelho é esse, irmão? Isso é evangelho. Porque se a palavra de Deus diz que cura, que liberta, tem que ter quebra de maldição, tem que ter quebra de macumba, tem que ter quebra de obra de bruxaria. As pessoas têm que ser curadas. Se a palavra de Deus diz que Deus revela o oculto e o escondido, tem que ter revelação profunda. Então eu creio na palavra de Deus e eu pratico ela, né? Eu vivo ela. Então a palavra de Deus, meus queridos, ela é poderosa. Ela muda a sua vida, ela muda a sua história, quando nós cremos nela, em nome de Jesus, amém? Então participe conosco aqui, venha cá, nós vamos pregar uma palavra poderosa de Deus no seu coração, e vamos estar orando pela sua vida para que Deus venha transformar. Tudo acontece por causa da palavra, né? Se não fosse a palavra de Deus, não tinha sinal nenhum, não tinha manifestação de poder nenhum. O poder está na palavra de Deus, e quando nós guardamos ela no nosso coração, nós cremos nela, essa palavra se manifesta na nossa vida e através da nossa vida, né? Porque ela é poderosa para mudar a sua história. Talvez a sua vida não mudou ainda, porque você ainda não deu oportunidade para a palavra de Deus ela entrar no seu coração. Você não deu oportunidade para a palavra de Deus mudar você, né? Porque quando você recebe a palavra de Deus no seu coração, na sua vida, e você acredita nela a ponto de colocar em prática, meus irmãos, a sua vida vai ser completamente transformada. Como que você vai ser curado se você não dá ouvido à palavra de Deus?
Como que você vai ser liberto de uma maldição se você não dá ouvido à palavra de Deus? Não tem como o milagre acontecer na sua vida se você não der ouvido à palavra do Senhor. Mas não é ouvir por ouvir. Talvez fale, pastor, mas eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou escutando. Mas não é escutar de entrar no seu ouvido e sair. É escutar de você guardar ela no seu coração e colocar ela em prática. Porque a Bíblia diz que se eu crer na palavra, né, o milagre vai acontecer. Se eu receber ela com fé, né, Deus vai manifestar. Mas que fé é essa? Não é aquela fé só de ouvir, né? Porventura, lá em, se eu não me engano, Romanos capítulo 10, a Bíblia fala que, Paulo falou assim, ó, Senhor, quem creu na nossa pregação? Né? Isaías perguntou para Deus, quem creu na nossa pregação? Aí Deus foi lá e falou assim, de sorte que é a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Isaías está perguntando, quem deu ouvido à nossa pregação? Quem ouviu? Quem recebeu? Aí Deus falou, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí Isaías foi lá e fez outra pergunta para Deus. Falou assim, mas Senhor, porventura eles não ouviram? Eles não escutaram? Nós pregamos, todo mundo ouviu. Só que Deus não estava falando de ouvir no ouvido e sair no outro ouvido. Deus estava falando neles ouvir, guardar e colocar em prática. É crer, é ouvir com fé. O que é ouvir a palavra de Deus com fé? Ouvir com fé, tudo aquilo que eu aprendo da Bíblia, eu vou praticar, eu vou colocar em prática, eu vou viver. E isso Deus vai manifestar na minha vida e o milagre vai acontecer na minha vida. Né? Aquilo que eu estou necessitando, Deus vai manifestar sobre mim, mas eu tenho que guardar, eu tenho que crer. E a Bíblia diz, meus queridos, que a fé sem a obra, ela é morta. Não tem como eu disser que eu tenho fé se eu não tenho a obra. Que obra é essa? É aquilo que eu faço através da palavra de Deus. Essa que é a obra. Se eu não estou fazendo aquilo que a palavra me orienta a fazer, eu não estou tendo fé. Eu estou tendo uma fé morta. Eu falo que eu tenho fé, eu falo que eu creio na palavra, eu falo que eu creio na Bíblia, mas eu não pratico o que a Bíblia diz. Eu falo que eu creio em Deus, mas eu não faço o que Deus manda eu fazer na palavra. E como que eu estou crendo? É uma fé morta. Tiago capítulo 1, versículo 14. Né? Tiago falou assim, capítulo 2, versículo 14, falou assim, meus irmãos, de que adianta vocês disserem que tem fé e não tem a obra? Porventura essa fé vai salvar vocês? Porque a fé sem a obra é morta. Então não adianta eu encher o pulmão de ar e eu falar, eu tenho fé, eu acredito, eu sou uma pessoa muito de fé, né? Tem muita gente que fala isso, eu sou muito de fé, pastor, eu acredito na oração, né? Mas nada muda na sua vida porque você tem uma fé morta. Sua vida está do mesmo jeito, sua vida está parada, a sua vida está amarrada, nada dá certo na sua vida, né? Seu casamento está destruído, a sua saúde está destruída, você não tem paz no coração, você carrega uma angústia, você carrega um sofrimento, porque a fé que você tem é morta, meu querido. Não é uma fé que vai mudar a sua vida, não é uma fé que vai te transformar, é uma fé morta que vai fazer você sofrer. Mas quando eu tenho a fé viva de acreditar na palavra de Deus a ponto de obedecer ela, meu irmão, aí tudo vai mudar. Eu vejo muitas pessoas, esse dia um camarada foi conversar comigo e falou assim, pastor, eu oro demais, pastor. Eu oro na madrugada, eu oro de manhã, eu oro durante o dia, eu jejum, eu faço propósito, eu faço campanha. Eu falo, meu amado, você está desesperado, rapaz. Para dessas orações de doido. Para mim essa oração é louca, é doidura. Você está querendo convencer a Deus através da sua oração, Deus fazer algo na sua vida? Ele, não, pastor, mas meu casamento tá bagunçado. Meu irmão, tem coisa que não é oração não, meu irmão. Temos que orar? Temos. A Bíblia fala que eu tenho que orar sem cessar. A oração é a comunhão nossa com Deus. É relacionamento, é intimidade. O tempo todo eu tenho que conversar com o Espírito Santo. Mas tem coisa que para acontecer na minha vida não está dependendo, não é da minha oração. Tem coisa que é oração, mas tem coisa que não é oração. Tem coisa que é você pegar a palavra de Deus no seu coração. Tem coisa que é a Bíblia, tem coisa que é a palavra que faz. Então tá cheio de gente que tá orando, tá subindo um monte, descendo um monte, sacrificando, mas não guarda a palavra de Deus. Como que Deus vai trabalhar na sua vida? Né? A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então sacrificar é fácil. Eu abrir propósito no monte aqui, 100 dias de monte de oração aqui é fácil. É um sacrifício que eu vou fazer na minha carne, mas é fácil, né?
eu abrir uma campanha de oração é fácil, mas obedecer a palavra, abandonar o pecado, viver uma obediência a Deus, praticar a palavra, buscar o conhecimento, isso aí que é mais difícil, meu querido. E é isso que vai mudar a sua vida. Né? Como que eu vou vencer Satanás? Não é através da oração, não, é através da palavra. Eu oro, eu repreendo o demônio, eu expulso em nome de Jesus, mas o que expulsa ele, sabe o que é? Não é minha oração, é a vida que eu levo na palavra de Deus, porque a vida que eu levo na palavra de Deus desperta um poder sobre mim, e esse poder sobre mim toca nas pessoas, as pessoas libertam, porque eu procuro guardar a palavra. Agora, se eu viver uma vida desobediente à palavra de Deus, se eu não guardo a palavra, se eu só oro, se eu só jejum, que autoridade que eu tenho para curar uma pessoa, para libertar uma pessoa? Eu não vou ter autoridade nenhuma. Então a autoridade, meus queridos, está na palavra de Deus. O segredo é você guardar a palavra do Senhor. É você praticar. Lá em Salmo 51, se eu não me engano é no versículo 12, se eu estou me enganado, ou é 13, eu lembro de uma passagem que Davi tinha caído em pecado. E Davi orando, ele falou: Senhor, o Senhor não tem prazer em holocausto e sacrifício, senão eu os daria. Mas o Senhor quer um coração aquebrantado, um coração aberto, um coração contrito. Esse o Senhor não vai desprezar. Então Deus, ele não está querendo, não é o seu sacrifício, querido. Deus, ele está querendo o seu coração aberto, um coração aquebrantado, um coração sensível, um coração que queira obedecer à voz dele, um coração que queira guardar a palavra, queira obedecer a palavra. É esse coração que Deus, ele quer. Orar é fácil, sacrificar é fácil. Davi falou: Senhor, se o Senhor quisesse que eu matasse um bode e sacrificasse, eu matava, que eu tenho bode, um carneiro, um boi, eu sacrificava, mas o Senhor não está atrás de sacrifício. O Senhor está querendo um coração disposto a te obedecer, um coração aquebrantado, um coração sensível, que queira obedecer a tua voz, queira obedecer a tua palavra. E é isso que Deus quer de você. Deus quer a sua obediência. Deus quer que você guarde a palavra. Deus, ele quer que você pratique a palavra dele, pois só assim a sua vida vai mudar, meu querido. Só assim a sua vida vai ser transformada. E a palavra de Deus, ela tem poder. Ela muda você, ela transforma, ela te limpa. Lá em João capítulo 15, Jesus falou: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então a palavra de Deus estava limpando os discípulos. A palavra, ela nos lava, ela nos purifica. A palavra de Deus, ela faz tudo. Lá em João capítulo 3, Jesus falou para Nicodemos: ó Nicodemos, aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos falou: mas como é que pode ser essa coisa? Como é que é esse negócio de nascer do Espírito, nascer de novo? Então ali Jesus falava nascer do Espírito, meu querido, não é nascer nas águas do batismo. Nascer do Espírito é você ser lavado com a palavra de Deus, é você ser purificado por ela. É a palavra do Senhor que te limpa, é ela que te restaura, é ela que te purifica, é ela que te renova, é ela que te dá força, ela te faz vencer o deserto, ela te faz vencer o diabo, é a palavra. Olha para você ver lá em Mateus capítulo 4, como que foi que Jesus venceu Satanás ali? O diabo apareceu para ele ali e tentou ele por 3 vezes. Né? A primeira coisa, o diabo falou que tu não é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Não foi isso que ele falou para Jesus? Depois ele levou Jesus em cima do pináculo e falou: pula daqui que está escrito que os seus anjos vão te aparar. Depois ele mostrou a Jesus a glória deles, todo o poder do mundo, prostituição, tudo que o mundo tem para oferecer. E falou: ó, tudo isso aqui eu vou te dar se você me adorar. Mas como que Jesus venceu Satanás, meus irmãos? Como que Satanás correu, saiu dali de Jesus? Porque a Bíblia diz o seguinte: resista o diabo e ele fugirá de vós. E qual que é o segredo de eu resistir o diabo? Como que eu vou resistir à tentação? Como que eu vou resistir o pecado? Como que eu vou resistir? É através da palavra. Você não vai ver Jesus fazendo uma oração para poder vencer Satanás. Não. Jesus venceu através da palavra, ele ficou posicionado na palavra. Ele falou: não, Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus repreendeu o diabo, resistiu o diabo na palavra. Então a Bíblia diz: resista o diabo que ele fugirá de vós. Como que eu vou resistir o diabo? Estando posicionado na palavra de Deus, praticando a palavra. Tem hora, meus queridos, que eu vou numa visita, a situação da pessoa está difícil, e ela não está precisando, não é de uma oração, ela está precisando de conhecer a palavra de Deus, para a palavra de Deus libertar ela. Jesus falou, João 8:32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Versículo 26, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então tem coisa que você tem que olhar para a Bíblia. Quando eu estou diante de uma situação, antes de eu orar, porque nós temos que orar até dentro da vontade de Deus, né?
A Bíblia diz que nós não recebemos porque nós pedimos mal, nós não sabemos pedir, nós não sabemos orar. Às vezes nós oramos conforme a nossa vontade, mas a Bíblia diz em 1 João que se eu orar conforme a vontade de Deus, Deus ele vai fazer aquilo, né, que eu estou necessitando dentro da vontade dele. Por exemplo, se eu pedir a Deus agora um avião, Deus me dá um avião, será que é a vontade de Deus me dar um avião? Talvez não é, eu não tenho carteira de avião, eu não sou piloto de avião. Para que esse avião que eu quero no momento? Vai ser benefício para quê? Talvez a vontade de Deus não é me dar um avião, mas é me dar uma moto para me evangelizar, para me fazer visita. Então assim, eu tenho que ver o que está dentro da vontade de Deus. Então quando eu vou orar, a primeira coisa antes de eu orar, eu paro quando estou diante de uma situação, eu falo, peraí, eu vou ver o que a Bíblia fala sobre isso. O que a Bíblia me orienta? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Aí eu vou olhar, aí eu vou orar. Teve um dia mesmo, vou contar um testemunho para vocês. Eu estava diante de uma situação difícil no meu casamento. Quem não passa prova no casamento? Todo mundo passa. Hoje meu casamento é uma benção. Mas no início eu estava numa prova danada, sabe? Com a minha esposa, algumas coisas que eu não estava concordando com ela, umas coisas difíceis. E ali olhando, eu fui enchendo a minha mente, Eu falei, rapaz, eu vou separar. Eu vou separar dessa mulher, eu vou procurar outra mulher para me casar, uma mulher de Deus, vou sair porque eu quero fazer a obra de Deus, não quero levar isso para minha vida não. Só que quando eu fui orar, o Espírito Santo falou para mim assim, primeiro, antes de você orar, analisa a palavra de Deus, vê o que ela fala. E eu parei e eu fui meditar na palavra. E lá em Malaquias, a Bíblia fala que Deus não tem prazer no divórcio. E a Bíblia fala, Jesus falou para a gente não divorciar. E a Bíblia fala que aquilo que Deus uniu, ninguém separa. E eu fui juntando. Peraí, se a Bíblia diz que Deus não tem prazer no divórcio, se a Bíblia diz que o que Deus uniu ninguém separa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lutar pelo meu casamento? Então, a vontade de Deus não é eu divorciar. A vontade de Deus é eu consertar o meu casamento. Aí eu falei, como que eu vou orar para Deus preparar uma mulher de Deus para mim, sendo que a vontade de Deus é que eu não divorcie? Então, se eu orasse essa oração, Deus, prepara uma mulher de Deus, uma pastora, uma missionária, que eu estou divorciando, eu quero outra mulher. Deus ia me dar uma mulher de Deus, gente? Não ia, porque não era a vontade dele. Deus não ia nem ouvir a minha oração, não era a vontade dele. E qual que era a vontade dele? Era restaurar o meu casamento, era restaurar o meu relacionamento com a minha esposa. Essa é a vontade de Deus. Então tem oração que você faz, meu querido, Deus não está ouvindo, Deus não vai atender. Nós temos que orar conforme a vontade dele. Você tem que analisar qual que é a vontade de Deus. Se esse emprego que você está é a vontade de Deus, como que eu estou no emprego que impede, faz de conta que eu tenho um trabalho, eu trabalho num tanto de serviço e eu não tenho tempo para ir para a igreja. E eu vou orar para Deus abençoar meu trabalho. Como Deus vai abençoar se está me impedindo de buscar Deus? Não, eu tenho que ver se está de acordo com a vontade do Senhor, se esse emprego é da vontade de Deus, se essa mulher é da vontade de Deus, se esse casamento é da vontade de Deus. Tudo eu tenho que ver se é da vontade de Deus. Então eu parei, o Espírito Santo falou assim, ó, agora que você viu que Deus não está aprovando você separar, então faz a oração certa. E eu falei, Espírito Santo, e qual que é a oração certa? Ele falou para mim, a oração certa é você orar para Deus abençoar o seu casamento, mudar o seu coração, que você só vê erro dos outros, mudar você e mudar a sua esposa. E depois da oração, sabe o que você faz? Que a oração tem que ter ação. Você vai lá, chama a sua esposa e conversa, coloca os panos na mesa e vocês resolvem o que tem que resolver. Irmão, foi dito e feito. Orei, pedi a Deus perdão pelo que eu fiz de errado, pedi a Deus para me mudar minha esposa. Cheguei, fui conversar com ela, jogamos pano na mesa, ela pediu perdão pelo que ela errou, pedi perdão pelo que eu errei, e Deus restaurou meu casamento, e não precisou de eu ir atrás de uma mulher de Deus. Tá vendo como que é simples, querido? Então tem coisa que não é oração, tem coisa que é você ter posição na palavra de Deus. Então tem muita visita que eu vou, eu nem preocupo em orar, porque eu sei que a primeira coisa que a pessoa precisa é da palavra de Deus. Precisa da Bíblia. Porque a palavra de Deus é ela que nos muda, é ela que nos orienta. É ela que me faz vencer. Davi falou lá em Salmo 119, versículo 111, se eu não me engano. Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Davi está falando que ele vai vencer o pecado através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um poder que me capacita para vencer o pecado, para resistir o pecado.
Por exemplo, se eu estou sendo tentado para beber uma cerveja, eu não vou beber porque a palavra de Deus diz que eu não posso embriagar com vinho, não posso embriagar com cerveja. Então eu não vou beber, que a palavra me orienta a não beber, então eu vou posicionar nela, eu vou obedecer ela. Então nós temos que aprender a ter posição, meus queridos. Aí tem falando, tá amarrado, não, tá repreendido, eu oro para não beber, e acaba bebendo porque esquece da palavra. Então nós temos que, a primeira coisa, posicionar na palavra de Deus, ter posição. Tem uma passagem na Bíblia, que a Bíblia vai dizer que o povo estava subindo um monte, sacrificando bode, animais, oferecendo cultos a Deus, orando, pagando preço, vestindo pano de saco. Aí sabe o que Deus falou para o povo? Deus falou assim, olha, eu estou enjoado desse holocausto, sacrifício, esses cultos que vocês estão fazendo a mim. A oração não estava passando do teto. Deus falou assim, eu nem estou ouvindo suas orações. Por quê? Aí Deus falou, não rasgue a vossa veia, mas rasgue o coração de vocês. O coração do povo estava duro, não queria obedecer a voz de Deus, não queria obedecer a palavra. E tem muita gente assim, tem muita gente que ora, tem aquela ansiedade, eu oro, nada muda, irmão. Enquanto você não parar e guardar a palavra no seu coração, nada vai mudar na sua vida. Você vai viver a sua vida toda orando e nada vai dar certo. Vai ficar do mesmo jeito, porque você tem que parar até de orar agora, por um momento, e ir para a Bíblia. O que é que a Bíblia te orienta sobre essa situação que você está passando? Eu vou fazer uma pergunta para você. Qual tem sido a prova na sua vida? É o seu casamento? Vai para a Bíblia. É o seu emprego? Vai para a Bíblia. É a sua vida espiritual? Vai para a Bíblia, meu querido. Vai para a Bíblia. Vai para a palavra, pede uma orientação, pede um pastor para te instruir o que você deve fazer sobre esse emprego. Pede um pastor para te instruir o que você deve fazer sobre o seu casamento, sobre a sua vida espiritual. Pede uma direção, alguém de Deus para te orientar na palavra. Não é receber conselho de homem de Deus, é receber um conselho do homem de Deus através da palavra. Porque o único conselho que eu tenho que dar para as pessoas é da Bíblia. Eu só sou um intermediário. Deus fala através da minha boca. Eu levo a palavra de Deus. É ela que te orienta, é ela que te ensina, é ela que te corrige. Então eu tenho que ter palavra para mim te aconselhar. Eu tenho que ter Bíblia para mim te ajudar. Agora o meu conhecimento próprio, não. É igual um dia mesmo eu fui numa situação, que eu olhei para a situação, e um casamento de uma pessoa, eu falei, rapaz, se eu fosse te dar um conselho, eu largava esse homem. Largava, divorciava na hora do meu conselho. Mas vamos ver o que a palavra diz? Porque eu tô com dó que você está passando. Mas vamos ver o que a palavra diz. Vamos na palavra, Deus não tem prazer em divórcio. Deus quer restaurar, Deus quer unir, Deus quer abençoar. Eu falei, não, irmão, vamos lutar, minha irmã, pelo seu casamento, vamos orar, né? Vamos conversar com seu marido, leve ele para a igreja, Deus vai trabalhar. E assim a Bíblia diz que o marido é santificado pela mulher, então vamos acreditar nisso aí. E Deus restaurou, meu irmão. Então assim, a gente não pode ir pela nossa mente, pelos nossos méritos, nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. Então o Espírito Santo está me usando para te dizer, posicione na palavra do Senhor. Esteja posicionado. Você vai vencer o pecado, vai resistir o diabo, sua vida vai ser transformada, você vai ser curado e vai ser salvo através da palavra de Deus. É ela que faz tudo. Se nós entendermos o poder que ela tem, meus queridos, a gente se apegava mais na palavra do Senhor. Nós entendesse o poder que ela tem. E o poder dela está lá no livro de Gênesis. Quando Deus começa a criar as coisas, Deus ele criou com o poder da palavra. Ele diz, haja luz, houve luz. Haja seres animais, houve seres animais. Tudo Deus fez através da palavra. Deus falava e as coisas aconteciam, se manifestavam. Então, se você crer nessa palavra, guardar no seu coração, praticar ela, vai manifestar na sua vida e o milagre vai acontecer no seu casamento, no seu emprego, né, na sua vida espiritual. Deus vai glorificar o nome dele sobre a sua vida. Mas tenha posição, guarde a palavra do Senhor. Eu estava com um versículo separado aqui, ó, para falar, era Apocalipse 22, 12. Eu ia falar sobre galardão, mas o Espírito Santo me tomou aqui agora para falar sobre a palavra de Deus. Você vê que eu fechei a Bíblia e respeitei a vontade dele. É o que Deus quer falar com você. Guarde a palavra do Senhor. Pare um pouco, deixe a ansiedade, para um pouco de orar, para um pouco de abrir jejum, para um pouco fazer campanha, para um pouco essa ansiedade. Sabe o que você faz? Vai para a Bíblia, analisa a palavra de Deus. Tudo que você está fazendo está sendo direcionado pela palavra, vai dar certo. Se não está, não vai dar. Então faça na direção da palavra do Senhor, tá bom? Deus abençoe a sua vida.
em nome do Senhor Jesus. Guarda isso aí no seu coração, que você possa meditar nela, né, para a glória de Deus. Eu vou descer já aqui do monte e de noite nós temos culto, tá bom? Convido você para estar conosco nessa quarta-feira, hoje, às 7h30 da noite ali, no bairro Cigano, ao lado da Escola Santa Terezinha, participar conosco de um culto abençoado para a glória de Deus. Eu creio que vai ser maravilhoso. Eu creio que Deus vai falar, né? Vai ter revelação, vai ter profecia, vai ter cura, vai ter milagre. Deus vai falar na palavra, sabe? Vai ter libertação, vai ser uma bênção, avivamento, vai ter tudo do céu para a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Eu creio que o céu vai descer nessa noite sobre a nossa vida e Deus vai manifestar o teu poder e a tua graça sobre nós no nome do Senhor Jesus, tá bom? E continua aí curtindo os vídeos, comentando e compartilhando com as pessoas e se inscreva aí no canal aí, para a glória de Deus. Deus abençoe, meus queridos, em nome de Jesus. Fazer uma rápida oração, agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus, amado Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, Senhor, aqui, meu Deus, eu quero te agradecer e te glorificar, meu Pai, por essa palavra maravilhosa, Senhor. Meu Deus, que o Senhor falou no nosso coração. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, abrir os olhos dessa pessoa, Senhor, e que ela possa se posicionar na tua palavra. Ela possa guardar a palavra do Senhor no coração dela, Pai, e que a palavra do Senhor venha manifestar de forma poderosa sobre a vida dela e venha dar vitória na área que ela está precisando e necessitando, para a glória do Senhor. Abençoa todos os meus seguidores, meu Pai. Todas essas pessoas estão compartilhando os vídeos, Senhor. Está ajudando esse canal a crescer. Abençoa a vida deles, ó Pai. Assim como eles estão me abençoando, o Senhor abençoa a vida deles, em nome de Jesus. Alamandobi devácia. Alavrassumi de caçuri canta praia. E calavassuri. Abençoa todos, ó Pai. Meu Deus, cura o enfermo, ó Pai. Liberta o viciado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, despedaça todo o jugo na vida dessa pessoa e dá vitória para a glória do Senhor. Alavassumi de ravasséria. Canto